Olá a todos, sejam bem-vindos ao TBS Pills, nossa pílula de conteúdos para mensais para gestores, educadores e famílias interessadas no universo educacional. Hoje nós vamos falar sobre psicologia escolar com as convidadas Patrícia Vila e Helena Galvão, psicólogas escolares da Casa Thomas Jefferson. Patrícia é professora e psicóloga escolar com graduação, mestrado e doutorado em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade de Brasília. Helena é professora, designer de curso e psicóloga escolar com graduação em Psicologia pela UNB também. Patrícia e Helena, é um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso primeiro TBS Pills. Sejam bem-vindas. É sempre um prazer imenso. É sempre o nosso prazer de estar aqui, Guilherme, porque sempre que nós pudermos anunciar e trazer visibilidade para a psicologia escolar, nós estaremos presentes. Eu acho que quanto maior visibilidade, quanto maior compartilhamento do nosso conhecimento, melhor para a área. Bacana. Helena, você queria também falar para a gente alguma coisa? Eu acho que a Paty já falou tudo, obrigada por nos receber. É um serviço que poucas pessoas sabem que oferecemos na Casa Thomas Jefferson, mas a gente faz com muito orgulho. Gente, o TBS Pill, só para quem nunca viu, enfim, é a nossa primeira vez, ele vai funcionar com perguntas e respostas, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e aí a gente vai conversando sobre o assunto de psicologia escolar. Para começar, a primeira pergunta explicar para quem nos acompanha como é que é o serviço de psicologia escolar. Como ele funciona? Eu acho que, assim como a psicologia como um todo, existem diferentes abordagens, né, e diferentes maneiras de fazer, mas, assim, como Thomas, o fazer Thomas é participar de uma experiência singular de aprendizagem, que tem marcado gerações. Então, a gente entende que aprender inglês tem que acontecer em um ambiente estimulante e acolhedor, onde as diferenças são respeitadas, permitindo a gente criar relações duradouras. Então, nesse sentido, o nosso objetivo é promover o sucesso escolar. E a gente acredita que a gente vai conseguir isso por meio de uma atuação institucional. Então, o nosso foco é no processo de ensino de aprendizagem, é no desenvolvimento humano como um todo, mas que a nossa atuação ela tem que compreender a instituição como um todo. Exatamente. Então, assim, vamos... Não, por favor, Paty, vamos falar do mais específico, né, do que a gente faz agora. Isso. Na verdade, nós tentamos auxiliar professores, né? Nós somos a ponte entre professores, famílias e alunos que apresentem diferenças de aprendizagem. Nós entendemos que cada aluno aprende de uma maneira diferente, cada indivíduo aprende de uma maneira diferente. Então, nós tentamos ser a ponte para que que todos os alunos consigam, né, tenham a possibilidade de aprender, no nosso caso, a língua inglesa, e consigam continuar os seus estudos. Então, se eles apresentam alguma dificuldade nesse processo de aprendizagem, ou se apresenta algum comportamento que possa estar interferindo nesse processo de aprendizagem, nós entramos para auxiliar tanto família, o aluno e o professor, principalmente o professor, para que ele entenda esse processo. A gente entra junto com o professor, para pensar junto com o professor maneiras e estratégias que auxiliem esse processo de aprendizagem. E é importante lembrar que, assim, tradicionalmente, a psicologia escolar ela é conectada a problemas e diferenças de aprendizagem, mas que o serviço ele é um direito de todos os nossos alunos, então, e bem como dos professores, que podem acessar a gente sempre que estiverem tendo alguma dificuldade, estejam elas descritas num laudo ou não. Nós estaremos disponíveis para auxiliar e realmente alcançar esse sucesso escolar. Como a Paty falou, a gente busca atuação primeiro num nível escolar, né? Então, a gente vai conversar com o professor, desenvolver estratégias, porque são os professores que estão lá no dia a dia com o aluno que realmente tem a disponibilidade para desenvolver o trabalho. Então, a gente dá esse suporte para esse trabalho ser desenvolvido com o professor, mas muitas vezes a gente está com a coordenação, com assistentes, enfim, com outros atores educacionais.
Também a gente pode atuar também no nível da família, então, com frequência a gente acessa essa família, né? Às vezes até de uma maneira multidisciplinar, a gente pode, inclusive, entrar em contato com outros profissionais que também estão atendendo essa criança fora da escola. E também, a gente também pode, às vezes, chegar no aluno individualmente. É claro que a gente sempre tenta trabalhar o aluno em contexto, então, o aluno em sala, o aluno na família, porque assim a gente entende que o nosso trabalho vai realmente reverberar. Mas, em alguns casos, a gente também precisa ter uma atuação um pouco mais individualizada, e isso também é uma possibilidade. A gente só gosta de trabalhar primeiro no nível da escola, se necessário a gente acessa a família, se necessário a gente vai para o aluno individualmente. Então, são muitas possibilidades, porque a gente entende que cada caso é um caso, e a gente realmente quer que seja pensado no indivíduo e não num diagnóstico ou num relatório, né? É algo muito maior, tem uma pessoa na nossa frente. Sim. Ou melhor, várias pessoas na nossa frente. Isso. E um ponto que nós sempre, eu e Helena, sempre deixamos bem claro para os professores. A psicologia escolar, ela não acontece dentro da salinha de atendimento, ela acontece dentro da sala de aula, ela acontece na escola, exato, em todos os espaços da escola, e junto com o professor. Nunca é uma coisa, um caminho unilateral, é sempre um caminho que é feito de compartilhamento e de construção junto com o professor. E diante das diferentes necessidades dos alunos, como é que é esse processo de identificação daqueles que se enquadram no serviço? Existem duas formas disso acontecer, Guilherme, e Helena depois pode até me complementar. Uma delas é através de quando as famílias chegam com os laudos, né? Elas apresentam os laudos dos seus filhos e até para garantir direitos para essas crianças e recursos e assistência para essas crianças. E então, a partir desse laudo, né, você ouve a família, você tem uma conversa, você interage com o professor para fazer o professor entender as diferenças desse aluno a partir desse laudo, nunca rotulando esse aluno, mas sim tentando esclarecer para o professor que diferenças esse aluno, diferenças comportamentais ou emocionais que esse aluno vai apresentar, né, diferenças de aprendizagem que ele vai apresentar, e trabalha-se, então, o professor, trabalhando junto com o professor vai poder atuar e vai encontrar estratégias para auxiliar esse aluno. Essa é uma maneira. A outra forma de se chegar a esses alunos é quando os professores, e a maioria das vezes é através dos próprios professores, eles nos procuram relatando, né, diferenças que eles observam. Os professores, depois, e principalmente os mais experientes, né, mas também os novatos também, eles percebem diferenças daquele aluno, na maneira desse aluno aprender, né, e aprender. Então, ele começa a perceber que aquele aluno está tendo algumas dificuldades aqui, algumas dificuldades ali, está apresentando alguns comportamentos diferentes, e ele nos procura, o professor nos procura, e nos pergunta informação, o que eu posso fazer, e nos pede auxílio. Através do olhar do professor, né, algumas vezes nós contactamos as famílias, né, muitas vezes nós contactamos as famílias para saber, né, para ouvir da família um pouquinho sobre aquele filho, aquela filha, e a partir daí, então, junto com o professor, novamente, nós tentamos elaborar as estratégias que melhor vão se adequar para aquele aluno, né? Então, essas são as duas maneiras. Sim, Helena? Eu acho que é importante também a gente ressaltar que, assim, a primeira maneira que a Patrícia relatou é o que tradicionalmente acontece, né? Não só na Thomas, mas na maioria das escolas. Esses laudos, eles têm uma importância, muitas vezes, para essa família, para garantir os direitos desses alunos, né? De equidade, enfim. Na Thomas, a gente não precisa desse laudo para dar atenção a esse aluno, né? Com certeza. Inclusive, a gente nem usaria a palavra enquadrar, porque o serviço de psicologia escolar é um direito de todos, né? Então, você não precisa de um pré-requisito para acessar
esse trabalho. Então, a segunda maneira que a Patrícia relatou é que a gente está tentando desenvolver mais na escola, né? Para o professor entender que eles têm direito ao nosso auxílio, a desenvolver estratégias com a gente, e o contrário também, porque acontece muito, às vezes, do aluno até ter um laudo, até ter uma questão, mas o professor está lidando com isso em sala de aula e, às vezes, não precisar do nosso apoio, ou já ter tido no passado, já desenvolver essas estratégias, né? Então, é por isso que, nesse sentido, é importante que a atuação seja institucional e não individualizada nos alunos e nos casos que a gente recebe, certo? Então, assim, tem essa maneira tradicional dos laudos e a gente vai dar todo o apoio para a família quando eles chegam com demanda sempre, mas essa demanda também pode surgir de outras maneiras, né? Por meio do professor. Travou um pouquinho. Opa, voltei? Voltou, agora voltou. Voltou. Eu estava falando sobre a importância da demanda que vem do professor, também ser uma demanda que o professor precisa de auxílio, né? Não é uma demanda que vem de cima. Se a demanda está vindo do professor, enfim, ou de outro lado, né? Se a demanda está vindo do professor, tem que ser algo com o qual o professor precise de ajuda. Então, muitas vezes, é até uma demanda emocional, ou outro tipo de demanda que o professor chega para a gente e fala, olha, me ajuda a desenvolver estratégias aqui nessa situação, independente de laudo, independente do histórico do aluno, né? Então, a gente realmente quer abrangir, o nosso escopo. E, nesse sentido, a gente não tem ações apenas focada nos alunos e nos laudos que a gente recebe. A gente também promove outras ações dentro da escola, rodas de conversa, oportunidades de desenvolvimento profissional, a gente está falando também de treinamento. Então, a gente quer promover também na escola a conscientização, a reflexão crítica dos professores, até para prevenir, ou nem prevenir, é porque prevenir ainda está focado no problema, né? A gente quer promover sucesso escolar. Então, já vai fazer uma roda de conversa para conversar sobre desenvolvimento, sobre saúde mental, sobre diferenças de aprendizagem também. A gente quer que realmente seja bem mais abrangente do que um laudo ou situações específicas. É promover a reflexão, né? E a busca do conhecimento, porque, né, que é infinita a busca do conhecimento, então é isso que a gente quer promover, esse interesse dos nossos professores de sempre refletir e buscar conhecimento, buscar entender aquela situação, né? Porque quando você é professor, você lida com seres humanos, você lida com indivíduos todos diferentes, e tentar entender essas diferenças e ser um apoio para o professor para que a profissão seja mais leve, né? Que não caia, que não se torne algo pesado para o professor. Ao contrário, seja sempre muito prazeroso e sempre apoiado com aqueles que podem apoiar, né? Perfeito, gente. Só para esclarecer quem não sabe, a Casa Thomas Jefferson ela é um centro binacional com mais de 50 anos no mercado, com o ensino da língua inglesa, presente no Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. E o Thomas Bilingue First Schools é um programa bilíngue que auxilia em todas as etapas, passando pelo acadêmico, gerenciamento de vendas, marketing da escola parceira, enfim, uma solução completa. Está presente em mais de 30 escolas pelo Brasil. Meninas, na próxima pergunta, muito se discute sobre não enquadrar as crianças apenas em laudos, mas em observar também suas características nas evidências diárias, como vocês disseram na pergunta anterior. Quais são os conselhos para não enviesar o tratamento direcionado a essas crianças, a fim de não discriminá-las? A gente tem até um e-book que ele elenca características desses ditos laudos e possíveis estratégias, né? Agora a gente está fazendo um trabalho com a comunidade educacional que é de entenderem esse book como um ponto de partida, né? Ele não se fecha em si e ele não compreende os alunos, né? Ele compreende um laudo, características diagnósticas. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é usar isso a nosso favor, é entender isso como pontos de partida, mas realmente ter um olhar sensível para esse aluno que está na nossa frente, como indivíduo. Essas características, elas são generalistas, então elas não se enquadram em pessoas,
especificamente. Então, o que a gente realmente trabalha com o professor é quem é esse aluno, vamos olhar, inclusive, uma possibilidade do nosso serviço é a gente observar aulas para poder ajudar o professor a realmente ter esse olhar para o aluno, também escutar o aluno, a gente também escuta o professor, e aí sim, a partir daí, montar estratégias. E por que a palavra estratégia é tão importante para a gente? Porque ela é um processo, né? As estratégias são um processo. Então, a gente pode testar coisas que não vão dar certo, a gente pode testar coisas que estão dando certo, então a gente as desenvolve. É um trabalho realmente que ele não é um encontro, um momento, ou não é um e-book que você leu e você entendeu o aluno. É realmente um trabalho processual, e eu não digo nem só do professor durante o semestre, mas a gente preza realmente por alunos que ficam na Casa Thomas Jefferson, que se formam na Casa Thomas Jefferson. Então, tem todo um processo aí, desde o momento que eles entram, até quando a gente entrega o canudinho, dizendo que eles estão formados, que tem que ser acompanhado. E esse muitas vezes, a psicologia escolar, inclusive, é esse fio da meada do processo do aluno dentro da casa. Também a gente tenta mostrar para os pais que não supervalorizem os laudos de seus filhos, né? E o laudo garante direitos, sim, mas o laudo não deve ser uma bengala para aquele aluno, né? É isso que a gente tenta mostrar para os pais, para não supervalorizarem os laudos. Entendam os laudos dos seus filhos, né? É importante? Até para você entender o seu filho numa perspectiva maior, né, das dificuldades que ele pode apresentar ou não, mas que nunca supervalorize esse laudo no processo para definir a identidade né, do seu filho e no processo de aprendizagem do seu filho. E o laudo, ele, como eu já falei antes, ele muitas vezes ele é um instrumento para os pais de garantia de direitos. Quando muitas vezes a gente né, sabe de escolas que negam alunos, o que é proibido por lei, isso é muito sério. Então, o laudo, ele permite certos direitos, né? Ele garante certos direitos para os pais. E muitas vezes eles vêm com algumas estratégias, eu acho que isso é interessante de pontuar também da Casa Thomas Jefferson. Algumas das estratégias que são sugeridas em vários dos laudos que a gente recebe são estratégias que fazem parte do nosso dia a dia, independente de laudo. Então, turmas reduzidas, o olhar que a gente tem para o aluno, como a gente trabalha a construção do conhecimento, já são práticas pedagógicas diárias para os nossos professores, fazem parte dos nossos treinamentos, das nossas oportunidades de desenvolvimento profissional. Então, assim, não que a gente não receba o laudo e não leve ele em consideração, não é isso, mas que a gente quer usar ele realmente como ponto de partida para seguir em frente. E muitas vezes o ponto de partida a gente até tem ali com os nossos professores, a gente quer realmente fazer algo mais. Com certeza. Interessante. E aproveitando uma fala de vocês sobre psicologia escolar ser um direito de todos, como os alunos e suas famílias podem se beneficiar desse momento, desse serviço, né, de pandemia? Desculpa. Como as famílias podem se beneficiar desse serviço nesse momento de pandemia? Bom, a gente está falando de processo de aprendizagem, né? E ensino e aprendizagem, e esses processos estão bastante flutuantes. Então, às vezes é aula remota, aí volta para a escola, aí fecha a escola, abre a escola, mas tem aluno no computador, tem aluno sentado na nossa frente. Então, isso tem um impacto nos processos de ensino-aprendizagem de todos os alunos. A gente atendeu algumas famílias também para auxiliar. E, às vezes, com dicas simples, do tipo, vamos montar o espaço de aprendizagem do seu aluno em casa, né? Então, cadê a escrivaninha? Precisa disso, precisa daquilo. Então, buscar traduzir essas práticas diárias, pedagógicas diárias, que eu estava falando, tentar traduzir isso para dentro de casa e ajudar os pais, porque por mais bem intencionados que nós sejamos como pais, eu aqui me coloco como mãe também, dentro de casa é diferente, não, isso que eu tenho é expertise, né? Mas dentro de casa é diferente. Imagine, né, você ser, não sei, um arquiteto, um jornalista, e de repente você vira assistente do professor do seu filho. Então, a gente ajudou em momentos específicos em como montar essas estratégias. Muitos alunos também precisaram de reforço, de algum sentido, e aí a gente pode também promover e ajudar a organizar isso. E, embora não seja o nosso papel, né, exato, e embora não seja o nosso papel clinicar,
psicologia escolar não é uma clínica na escola, né? Não mesmo. Não é, não. Ainda assim, a gente está vivendo um momento difícil em que as pessoas estão passando por questões, né, de saúde mental, às vezes estão se sentindo não tão bem. Então, é importante também que nós, como psicólogos escolares, consigamos acolher, né, as demandas e ter uma escuta ativa e sensível para a dor dessas famílias, para a dor desses alunos e buscar auxiliar no sentido de focar no processo de ensino-aprendizagem, porque a gente entende que as questões de saúde mental também estão afetando, né, o ensino desses alunos, a aprendizagem desses alunos. Então, a gente vai acolher, vai escutar e vai tentar achar estratégias na escola. Isso, a escuta é fundamental, Guilherme, e pode ter tem um efeito muito benéfico e transformador, né? E é mais ou menos isso que nós fazemos, e muitas vezes a adaptação, se é necessário, adaptação de algum exercício, a gente faz a adaptação de um exercício. Hoje nós não estamos mais tendo provas, né, no sentido mais daquele sentido tradicional, como nós tínhamos, né? Quando se tinha prova, a gente fazia adaptação de provas também, quando era necessário. Agora, de exercícios a gente pode trabalhar trabalhar na diferenciação desses exercícios para esses alunos, e todas essas medidas, que podem parecer pequenas, elas são de grande resultado no final né, ao longo do processo de aprendizagem. É isso. Perfeito. E para finalizar, gente, eu gostaria que cada uma de vocês indicassem um livro, um vídeo, um autor, um podcast, enfim, algo acessível para os gestores, educadores e famílias que se interessam sobre o assunto acompanharem ou aprofundarem mais sobre essa nossa conversa aqui. Guilherme, Helena tem várias sugestões, né, que eu quero que ela passe para vocês. O que eu gostaria de sugerir foi quando, quer dizer, é um livro antigo, né, e um autor, né, muito conhecido no mercado, chamado Lauro de Oliveira Lima. Qualquer pessoa, qualquer educador, qualquer família envolvida, interessada no processo de educação, já ouviu falar, ou vai ouvir falar, ou já, né, ouviu o nome Piaget. Então, ele tem um livro antigo chamado Piaget, Sugestões aos Educadores. Esse livrinho aqui, tá? Ele é mais antigo. Mas ele é muito prático, ele tem uma linguagem muito fácil para educadores e para famílias também. E depois eu acho que esse livro só teve 2 edições. Depois ele escreveu um livro Piaget para principiantes, e, né, Lauro de Oliveira Lima. E esse, sim, Piaget para principiantes tem mais de 6 edições, né? Você encontra na Amazon, encontra em qualquer lugar. E o linguajar do Lauro é um linguajar fácil de se entender. E explica muito, ele dá muitas dicas para os educadores. Mas Helena tem várias outras dicas, né, Helena? A gente se complementou quase que sem querer, mas eu estou adorando isso. Eu tenho uma dica para psicólogos escolares, na verdade, são esses 2 livros, chama Práticas Exitosas em Psicologia Escolar Crítica. Então, são textos bastante contemporâneos, esses livros são do ano passado, e realmente pensar uma psicologia escolar que seja crítica no sentido de ter reflexão crítica, né? Eu acho que a gente, mais do que nunca, está precisando. E a minha outra dica era mais para pais, então acho que funcionou, porque a parte deu uma dica para educadores, uma para psicólogos escolares e uma para pais, mas que eu acho que também, para educadores, também é muito válida, que é esse livro da Elisama Santos, se chama Educação Não Violenta. Eu acho que, para além de Piaget ou Vygotsky, eu acho que temos que pensar nesse momento também que as crianças estão passando, que é super difícil, tem uma questão de saúde mental das crianças e dos adolescentes, e a gente tem que quebrar alguns ciclos como pais. E esse livro da Educação Não Violenta tem me ajudado bastante. Na verdade, eu recomendo tudo dessa autora, Elisama Santos. Ela tem vídeo no YouTube, ela é ótima. Tem vídeo no YouTube, tem canal no Instagram, tem curso, tem esse livro, tem outro livro. Ela participa muito de podcasts também. E ela realmente dá dicas muito, muito claras de como que a gente pode desenvolver respeito, autonomia, e realmente auxiliar as crianças a passarem por esse momento tão peculiar da nossa história mundial. Sim, tá bem complicado, né, para as famílias, para os professores.
Tá bem difícil, mas vamos seguir. Gente, Helena, Patrícia, muito obrigado pela participação de vocês no nosso primeiro TBS Pills, o primeiro de Obrigada a muitos. você, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Guilherme. E como eu falei no início, Guilherme, qualquer ação que promova a visibilidade da psicologia escolar, da importância da psicologia escolar, né, no contexto educacional, pode contar conosco, né? Então, é isso mesmo. Pode deixar. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês também aqui no YouTube, no nosso podcast, no Spotify também. A gente já tem dia e hora do nosso próximo TBS Pills, que vai ser no dia 8 de abril, às 18h30, com a Erid Gonçalves e a Maria Cecília Reis. Para você saber sobre o tema que a gente vai conversar, acompanha nas nossas redes sociais que a gente vai revelar por lá, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem Tchau. bem. Sempre grato. Tchau. Stay safe. Obrigada.